Olá, a gente vai falar um pouco sobre a inovação na construção civil. Meu grupo é composto por eu, Maiara, Ana Lu, Amanda e Thaís. A gente vai falar sobre as inovações incremental e a radical. Incremental, ela reflete em pequenas melhorias contínuas em produtos ou linhas de produtos. Já a radical, ela supõe uma mudança drástica na forma como o produto ou serviço é consumido. A inovação radical, um exemplo de inovação radical é a impressão 3D. O uso da impressão 3D na construção civil já é presente em países como a China e os Estados Unidos. A tecnologia ela pode eliminar o desperdício de materiais nos canteiros de obras, aumentar a segurança do trabalhador e diminuir o tempo de construção. O custo da obra chega a ser 10 vezes menor do que normalmente. A Inove Rose 3D é uma startup montada por estudantes da Universidade de Brasília. É uma das que está apostando nessa inovação da construção civil. O grupo ele diz que é possível construir casas de 50 metros quadrados por apenas R$30 mil. Eu irei falar sobre inovações incrementais. Meu assunto tratará basicamente de controle e segurança de trabalho na obra. Foi destacado no mercado um tipo de tecnologia de sensores vestíveis, que seriam sensores instalados em equipamentos ou investimentos que auxiliariam os trabalhadores na obra. Temos como exemplo o capacete com esse sensor, onde ele avisaria o trabalhador em caso de impacto. Temos como exemplo também o relógio que marcaria a temperatura, ou faria um controle da temperatura do indivíduo, que evitaria algum tipo de exaustão térmica durante o horário de trabalho do mesmo. Eu vou comentar sobre o bioconcreto. O concreto, como todo material usado na construção civil, ele é suscetível a uma série de problemas que reduzem a sua durabilidade e resistência. Por isso, alguns pesquisadores holandeses da Universidade Delft, chefiado pelo microbiólogo Henry Jonks, desenvolveram chamado bioconcreto ou concreto vivo. O grande diferencial desse bioconcreto é que ele se regenera sozinho e ele é totalmente inspirado na natureza. A solução para a sua autorregeneração ela veio diretamente da biologia, ela é mais precisamente de estudos das bactérias. A ideia era utilizar a bactérias dormentes que fossem capazes de sobreviver a um ambiente de alto pH, como é o caso do concreto. Eles deveriam também possuir características de serem ativas quando detectasse presença de umidade no ambiente. Ou seja, eles deveriam despertar quando houvesse fissuras ou rachaduras nas estruturas e que permitissem a entrada da água. As bactérias ela têm uma função fundamental no bioconcreto. Porém, essa bactéria ela não pode ser usada uma qualquer. Elas devem ser utilizadas no concreto vivo. E deveriam ser aquelas que eliminam o calcário como produto da sua digestão. E é justamente esse calcário que vai preencher o espaço aberto nas fissuras ou rachaduras. Essas bactérias devem ter capacidade de ser sobrevivente em um alto pH e, para isso, elas devem formar endósporos. É uma espécie de proteção que permite que elas permaneçam ativas por um longo período dos anos. A partir desse ponto, os cientistas buscaram uma certa espécie de bactéria, né, que fosse capaz de desenvolver essa função que seria necessária para que o bioconcreto fosse utilizado. E após algum tempo, ela foi encontrada na Rússia, em um lago que possui um alto pH e também
também possuem crateras de vulcões ativos. E essas bactérias, elas formam esporos e podem sobreviver por mais de 200 anos nas construções. Quando existem danos nas rachaduras, a estrutura interna é exposta à umidade. E isso, por sua vez, ativa as bactérias. E quando elas acordam, elas passam a consumir o lactato de cálcio da mistura. E com o resultado da sua digestão, elas liberam o calcário que ocupa o espaço aberto da rachadura. E tudo isso ocorre em prazo médio de 3 semanas. O bioconcreto ele pode recuperar rachaduras de qualquer comprimento, porém com largura máxima de 0,8 milímetros. Um dos objetivos do bioconcreto é diminuir o custo das manutenções nas construções. Porém, o custo para implementar essa tecnologia ele ainda é muito alto. O seu custo na produção é quase o dobro que o custo do concreto comum. Em contrapartida, a vida útil de 200 anos do bioconcreto, dessa bactéria, é uma grande vantagem, para a competitividade. Afinal, isso reduz muito nos custos, e além de ser altamente sustentável. Como se sabe, cerca de 7% das emissões de dióxido de carbono no mundo são causadas pela fabricação de cimento. Mas com o uso desse material que se regenera sozinho, a sua produção de cimento pode ser reduzida. E com o material que se autorregenera, ela seria totalmente reduzida. E para finalizar, irei falar um pouco do alumínio transparente. Apesar de parecer um vidro frágil, o alumínio transparente é quase tão forte quanto o aço. Ele é produzido a partir de um composto de alumínio, oxigênio e nitrogênio, e criado através da tecnologia laser. O material futurista pode ter aplicações infinitas, como a fabricação de janelas blindadas para veículos espaciais e submarinos, lentes para câmeras de alto impacto e, é claro, em projetos de construção civil. Atualmente, a única fabricante desse material no mundo é a empresa Cermet, e os custos de produção são altos, o que faz com que o preço do material ainda seja inacessível para a maioria das indústrias.